Olá, sejam bem-vindos ao Questões Válidas. Eu me chamo Igor Fagundes e eu já estou gravando, talvez, o 10º vídeo para poder falar sobre esse assunto. Por que eu estou gravando o 10º vídeo? Porque eu falo pra caralho. Desculpa, mas eu falo pra caralho. Tem um aí que eu gravei que foi 20 minutos falando. Aí falar, não, 20 minutos falando é coisa demais, né? Tem que ter paciência, né, gente? Haja paciência. Porque realmente esses assuntos me mexem, sabe? E eu gosto de conversar, eu sou falador mesmo. Mas bem, a notícia de hoje é a respeito de uma tragédia que está acontecendo com a humanidade, né? Eu chamo de tragédia, alguns não. A gente está vendo um circo aí, que foi montado, né? De um presidente americano fazendo oba-oba, de ameaças de guerra nuclear, e a Rússia, finalmente, uma agência estatal russa, que está realizando uma guerra atroz contra um país, com crimes de guerra claros, atentados contra direitos humanos claros, né? Uma guerra absurda e cruel, que fere até princípios e leis de guerra, tá? Princípios sérios da lei, porque até guerra tem lei. Ferindo princípios seríssimos de lei de guerra. Finalmente essa agência, uma agência estatal russa, falou a respeito de uma guerra nuclear na humanidade. Pois bem, se você ver os comentários, se você buscar no YouTube, ver essa notícia e observar os comentários, você vê que as pessoas que comentam estão sempre fazendo um pouco de deboche, mas acaba que nesse deboche é um pouco de verdade. As pessoas estão comemorando. Eba, finalmente a humanidade vai explodir. Só que se você é um pouco inteirado nesse mundo da espiritualidade, ou da possibilidade de haver seres além do nosso, ou seres que protegem a Terra, se você, aquele filme do Chico Xavier, né, sobre 2019, fala muito isso, que a espiritualidade ou outros seres que protegem a Terra, eles não estão só para proteger a raça humana, não. A Terra é muito mais do que a raça humana. Aliás, nós não existiríamos se não fosse a Terra. Nós somos codependentes com a Terra. E nessa questão, e eu vou falar sobre um livro de ficção científica, fazendo uma analogia, que é um livro fantástico, tá, gente? Perry Rhodan. Mas só terminar essa conclusão aqui. Esses seres, eles falam que se for para a raça humana ser extinta do que a raça humana destruir a Terra, é melhor que a raça humana seja extinta. Porque existem inúmeras outras espécies nessa orbe planetária. E eles têm razão. Se você pensar nessa questão, eles têm realmente razão. A gente não pode pensar a humanidade ou esses grandes líderes acharem que eles podem destruir o planeta. Porque uma possível guerra nuclear, de fato, vai causar uma destruição não só à raça humana, mas inúmeras outras espécies. Como já causou e como tem causado. Pois bem, é um assunto sério. É um assunto sério. E a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão tão alienadas, né? A alienação coletiva é tão grande que as pessoas preferem viver no mundo do futebol, da festa, do oba-oba, quando a gente, de certa forma, está entrando numa nova geopolítica de Guerra Fria. Por isso que eu gostaria de falar sobre essa coleção aqui. Gente, para quem conhece Perry Rhodan, eu tenho a terceira coleção. Eu gostaria de ter a primeira, a segunda, pelo menos as 10 primeiras eu gostaria de ter. Eu tenho PDF, você consegue baixar na internet, viu? Para quem não conhece, gente, isso aqui é a maior coleção de ficção científica já escrita na história. O universo é fantástico. Os personagens são complexos, todo o enredo é muito bem escrito. Na verdade, inicialmente, ele foi escrito na década de 60, exatamente numa época onde estava-se no auge de um conflito nuclear, possivelmente numa Guerra Fria, na Guerra Fria de fato, né, na exploração do homem da Lua, e foi uma época que borbulhou muitas questões, até na arquitetura, né, voltadas à questão de exploração do espaço, séries de ficção científica e tudo mais. Isso aqui é uma série alemã, começou, me parece, ser escrita em 1961 e continua até hoje. Então são mais de 3.000 livros, se não for mais,
que foram escritos. São pequenos livrinhos assim, ó, por exemplo, é mais ou menos 150 páginas, mas muito pequenininho e fácil de ler. E de um enredo fantástico. Existe uma comunidade brasileira muito dedicada a Perry Rhodan, tá? E eu peço licença para poder falar, porque eu não sou um grande conhecedor dessa série. E é um pessoal que conhece mesmo. Eles até fizeram traduções, né, do original, do alemão. E é isso aí. É uma área muito bacana e recomendo muito conhecer. Bem, vou fazer um spoiler pequenininho sobre esse livro, porque, de certa forma, ele tem uma ligação com o que a gente está vivendo hoje, sabe? Até porque, logo no início do livro, a gente vê que há um esforço intenso para evitar, eu estou até lendo do livro, a erupção de uma guerra entre o mundo ocidental e as potências da Federação Asiática, cujas consequências certamente seriam terríveis. Então, o que acontece nesse enredo do livro, bem brevemente, é que uma nave americana está indo na Lua, pousa lá na Lua e acaba perdendo contato com a Terra e descobre que tem uma nave extraterrestre na Lua. E é uma nave de seres com uma tecnologia infinitamente mais superior que a nossa. E eles não intencionalmente pararam na Lua. A nave estragou. Eles iam para um outro planeta. Por que acontece? A raça deles chama a raça dos Arcônidas. Os Arcônidas estão em uma época de degenerescência, que está escrito no livro. Decadência. Eles estão em decadência. Apesar de serem extremamente evoluídos. Você vê que o enredo não é simples. É um enredo bem complexo. Por isso eu vou falar assim, bem por alto. E acaba que a nave estraga, a nave dá um problema e eles acabam parando na Terra. Há um personagem dentro dessa nave, o Crest, que ele é amigável com os humanos. Ele está doente e ele precisa de uma cura. Aliás, o único motivo deles terem contato com os humanos é dos humanos ajudarem o Crest a se curar. E existe a comandante da nave, a Tora, que é um ser de uma tecnologia, de uma inteligência absurdamente mais alta do que nós humanos. É até interessante que fala aqui sobre, eu anotei sobre a Tora, né? Comandante da nave exploradora dos Arcônidas. Um mistério para os homens. Sua aparência fascinaria qualquer observador. Seu cabelo claro, quase branco, os olhos grandes que reluziam numa estranha tonalidade vermelho dourada, em nada serviam para diminuir o fascínio que ela exercia. Além do mais, era muito bonita. E esse ser, a comandante da nave, ela tem um extremo desprezo pelos homens. E no início, logo no início do livro, ela fala que ela não deveria entrar em contato com, de acordo com a legislação desses seres, eles não podem entrar em contato com os humanos, porque os humanos são muito primitivos. Ela fala assim, vocês estão na classe D de evolução. Eu gostaria até de saber quais os níveis de evolução. Eu acho muito interessante. Ela fala, vocês estão na classe D de evolução. E nós não podemos entrar em contato com vocês. Só que nessa legislação há algumas exceções. Caso algum ser viesse a ficar doente ou precisasse de algum auxílio, eles poderiam entrar em contato com a raça humana. E como um deles dessa nave está doente, o Crest, eles entram em contato com os humanos. E é até interessante, tem várias questões super bacanas. Tem uma hora que eles entram em contato com uma pessoa da Federação Asiática, aí eles perguntam, mas vocês tiraram foto da nossa região? Aí esses seres falam, a gente tirou foto do planeta inteiro. Isso é proibido? A nave dos senhores não tiram fotografias? Ou seja, eles são muito mais evoluídos o bastante, até uma arma que tiraria o próprio planeta Terra do eixo. Então, assim, mas eu não vou entrar muito nessas questões. Eu gostaria só de fazer uma analogia sobre esse primitivismo que esses seres mais evoluídos têm com os humanos. Se você tem um lado mais espiritualista, já assistiu alguma coisa sobre o Chico Xavier, tem um filme muito bacana, chama 2019, me parece. Data Limite, chama Data Limite. Que eles falam que várias vezes a humanidade iria entrar em conflito nuclear. E outras potências mais evoluídas impediram isso de acontecer. Porque, segundo esses seres mais evoluídos, e agora eu estou entrando um pouco nessa questão mais espiritualista, eles falam que a espécie humana não tem o direito de fazer isso, primeiro porque esse planeta não é só nosso,
há outras espécies viventes aqui também. Então, assim, para esses seres, não é só os seres humanos, não só vocês que habitam essa casa. Na verdade, nós deveríamos ser os protetores dessas casas, né? Aliás, o povo indígena, tão maltratado e tão perseguido, tão aniquilado, eles se chamam, olha que interessante, os povos indígenas, eles se autodenominam protetores da natureza. Interessante, né? Mas eles falam o seguinte, que se o homem chegar numa guerra, antes o ser humano ser extinto do que o planeta e as outras espécies que estão se evoluindo. Isso é óbvio. Mas os seres humanos se acham poderosos o bastante para criar uma guerra atômica, né? Que é o que tá aqui, que é a iminência que está acontecendo hoje em dia. E aí esse ser que está nessa nave, a comandante Tora, ela despreza os humanos. Elas acham eles... Em vários momentos ela trata os seres humanos como assim, total desprezo. E eu sei que tem um certo momento do livro que pergunta para ela por que ela despreza os seres humanos dessa forma. Aí ela fala algo do tipo: vocês guerreiam entre a própria espécie. E isso me marcou, sabe? Essa fala, não sei se foi exatamente nessas palavras, mas ela fala isso. Ela fala: vocês são... como fala? Gladiadores, vocês são muito primitivos. Então, numa dessas escalas de evolução, o que o ser humano precisa evoluir é essa guerra, esse sentimento bélico. Para eles, isso não é evolução. Para nós, a gente acha, e os seres humanos, quando você vê os países, os estados, as nações fazendo aqueles passeios com os tanques de guerra, isso é motivo de orgulho. Quando, para esses seres mais evoluídos, isso é a maior amostra de primitivismo, é isso. Então, segue aí minha recomendação. Não vou demorar muito agora, tá vendo? Não demorei tanto no vídeo. Segue a recomendação. Vale a pena muito conhecer essa coleção. Tem disponível na internet, tá? Parece que em Word ou PDF. E eu concordo plenamente, apesar de ser um livro de ficção, tudo que, de certa forma, esses pequenos detalhes que se conta a respeito do primitivismo humano e se realmente existem seres superiores, observando o que está sendo feito nesse planeta, realmente é de se espantar, de não querer ter contato nenhum com a gente. Não é? Realmente não teria motivo nenhum para uma raça superior, para uma espécie superior, entrar em contato com seres e com uma realidade que, infelizmente, se mostra tão primitiva em pleno século XXI. Não é não, pessoal? Então segue aí minhas reflexões. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais.